São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos em mais um vídeo aqui do canal e continuando nessas nossas aulas sobre a nova ordem. E em especial nessa aula mais extensa sobre a maçonaria eclesiástica e o que eles estão fazendo para destruir a fé católica. Neste vídeo vai ser um pouco mais longo, porque eu vou finalizar os 33 tópicos para a destruição da igreja, amém? Então eu peço, desde o início, se você não assistiu os outros vídeos, assista, peço que você compartilhe os vídeos, que é algo muito importante, é algo realmente de extrema importância você saber o que está acontecendo hoje. Se você acha estranho a igreja hoje, se você acha a igreja estranha, se vocês acham que a igreja está estranha hoje, é por conta de tudo isso. Temos que entender o passado para entender também o presente e saber o que vai acontecer no futuro. Amém? Então vamos lá. Tópico 14, 14º. Façam desaparecer todos os livros pessoais de piedade e destrua-no. Por conseguinte, desaparecerão também as ladainhas do Sagrado Coração de Jesus, da Mãe de Deus, de São José, com a preparação à Santa Comunhão. Supérfluo, inclusive, se tornará o agradecimento depois da comunhão. Ou seja, as orações principais, o preparo, todo aquele respeito, tudo vai por água abaixo. Segundo as regras, novas regras, as pessoas não rezam mais para receber a Sagrada Comunhão. Isso eu falo de uma maneira geral, tá? Tem muitas pessoas que ainda rezam, mas a grande maioria não reza mais. Simplesmente recebe de qualquer maneira a Eucaristia e pronto, como se não fosse nada. 15º. Façam também desaparecer todas as estátuas e as imagens dos anjos, porque tem que estar entre nossos pés as estátuas de nossos inimigos. Defina-los, mitos ou conto de boas noites. Não permitam o discurso sobre os anjos, uma vez que chocaria os nossos amigos protestantes. Veja só, mais uma vez, escondendo as coisas, escondendo a realidade dos anjos, É claro, são os principais inimigos deles, porque eles são anjos caídos, Então, eles não querem que falem de maneira nenhuma de anjos, Portanto, nós vamos falar de anjos, temos que falar de São Miguel Arcanjo, temos que falar de todos os anjos. Nós temos nosso anjo da guarda, fazer oração para o nosso anjo da guarda. Eles não querem de maneira nenhuma que fale em anjos. 16º. Revoguem o exorcismo menor para expulsar os demônios. Empenhe-se nisto. Anuncie que os demônios não existem. Expliquem que o método adotado pela Bíblia para designar o mal é que sem o malvado não pode existir uma história interessante. Em consequência, a gente não crerá na existência do inferno, nem temerá de poder se cair nele. Repitam que o inferno não é outra coisa que estar longe de Deus, e que não é uma coisa terrível. Este se trata, no fundo, da mesma vida como aqui na Terra. Ou seja, o inferno é na Terra, não existe o inferno, não existe o demônio. Muitos padres já não acreditam mais no inferno e no demônio e pregam isso na Santa Missa. 17º. Ensine que Jesus era somente um homem que teve irmãos e irmãs e que odiou aos que tinham poder. Expliquem que ele amava a companhia das prostitutas, especialmente de Maria Madalena, que não soube o que fazer com as igrejas e sinagogas. Digam que aconselhou de não obedecer aos chefes do clero. Digam que ele foi um grande mestre que se desviou do caminho quando negou obediência aos chefes da igreja. Desacreditem o discurso sobre a cruz como uma vitória. Ao contrário, apresentem-no como um fracasso. Olha só que forte, meus irmãos? Afastar Jesus da cruz, a pregação do Jesus sem a cruz como um símbolo de fracasso,
tentar especular algum relacionamento de Jesus com Maria Madalena, como fazem muitos. Não é que a igreja não é importante, que não é importante obedecer ao clero, que não é importante nada. Não é desmistificando tudo, como sempre estou falando neste vídeo. 18º. Lembre-se que podem induzir as monjas à traição de sua vocação se dirigem à sua vaidade, atrativa beleza. Façam trocar o hábito eclesiástico e isso as levará naturalmente a jogar no lixo seus rosários. Revelem ao mundo que tem disseção em seus conventos. Isso dissecará suas vocações. Digam-lhes que não serão aceitas se não renunciarem ao hábito. Também favoreçam o descrédito do hábito eclesiástico entre a gente. As monjas aqui são as freiras, que eles falam, para desacreditar totalmente dos consagrados, das freiras, para que elas não tenham fé em nada e acabem abandonando tudo, como se não fosse algo necessário ter freiras, ter consagrados. 19º. Queime todos os catecismos. Digam aos catequistas de ensinar a amar as criaturas de Deus em vez do mesmo Deus. Amar abertamente e testemunho da maturidade. Façam que o termo sexo se converte em palavra de uso cotidiano em suas classes de religião. Façam do sexo uma nova religião. Introduzam imagens de sexo nas lições religiosas para ensinar as crianças a realidade. Certifique-se que as imagens sejam claras. Deem coragem às escolas de tomarem-se pensadores progressistas no campo da educação sexual. Introduzam assim a educação sexual através da autoridade episcopal. Dessa maneira, os padres não terão a possibilidade de dizer nada em contrário. Aqui não preciso dizer nada, meus irmãos. 20º. Destruam as escolas católicas, impedindo as vocações de monjas. Digam às monjas que são trabalhadoras sociais com um salário e que a igreja está a ponto de ensiná-las. Insistam que o professor leigo católico receba o idêntico salário daquele das escolas governamentais. Empreguem professores não católicos. Os sacerdotes devem receber o idêntico salário com os correspondentes empregados seculares. Todos os sacerdotes devem tirar assim da sua batina clerical e suas cruzes, para poder serem aceitos por todos. Ponham em ridículo aqueles que não se conformam. Ou seja, desmistificar a igreja e o mundo ir para a igreja e não a igreja ir para o mundo, Ou seja, será motivo de vergonha você preservar a fé católica. E nós vemos mesmo nos seminários muitos professores que não são católicos, professores que ensinam padres, ensinam futuros padres. Existem até professores que são ateus, ensinando religião para padres. Isso acontece. 21º. Destruam ao Papa, destruindo suas universidades. Tirem as universidades ao Papa, dizendo que em tal modo o governo poderia subsidiá-las. Substitua os nomes dos institutos religiosos com nomes profanos para favorecer o ecumenismo. Por exemplo, em lugar de Escola Imaculada Conceição, digo Escola Superior Nova. Criam departamentos de ecumenismo em todas as dioceses e preocupem-se com seu controle, seja de parte protestante. Proíbam as orações para o Papa e a Maria, porque elas desanimam o ecumenismo. E anuncie que os bispos locais são autoridades competentes. Substém que o Papa é somente uma figura representativa. Expliquem a gente que o ensino papal serve somente à conversação, que ela de outro modo não tem nenhuma importância. Ou seja, tira a importância do Papa, dizendo que todo mundo é igual. É aquele discurso, que a religião é igual, é o ecumenismo. Nada da essência da fé católica, ou seja, destruindo a fé católica, porque as principais pilares da fé católica são a Virgem Maria, as orações, o Papa. Então, para ver que é católico, muitas vezes você já identifica uma pessoa que é católica, a pessoa que está com um terço na mão, uma pessoa que acredita em Maria, mas isso está sendo desmistificado e muitas pessoas têm até vergonha de dizer que acreditam em Maria hoje em dia. 22º. Combatam a autoridade papal colocando um limite de idade em seu exercício. Reduzam-no pouco a pouco. Expliquem que é para preservá-lo do excesso de trabalho. 23º. Seja audazes. Debilitem ao Papa e introduzi-los
introduzindo sínodos episcopais. O Papa se tornará então somente como uma figura de representação, como na Inglaterra, onde a Câmara Alta e aquela Baixa reinam deles a rainha recebe as ordens. Sucessivamente, debilitem a autoridade do bispo, dando vida a uma instituição concorrente a nível de presbitérios. Digam que os sacerdotes recebam em tal modo a atenção que merecem. Ao final, debilitem a autoridade do sacerdote com a constituição do grupo de leigos que dominem os sacerdotes. Deste modo, se originará um tal ódio que abandonarão a igreja e até os cardeais e as igrejas serão democráticas. A igreja nova. O que significa isso? Será o STF da Igreja Católica, né? Que o Papa não vai mandar mais nada. E sim o grupo de cardeais, né? O grupo de bispos, não é? Os sínodos. Não é? Na verdade, quem vai mandar são outros, não vai ser mais o Papa. Reduzam as vocações ao sacerdócio, fazendo perder aos leigos o temor reverencial por eles. O escândalo público de um sacerdote que destruirá milhares de vocações. Louvem aos sacerdotes que, por amor de uma mulher, souberam deixar tudo. Definem-os heróicos. Honrem aos sacerdotes reduzidos ao estado laical, como autênticos mártires, oprimidos a tal ponto de não poder suportar mais. Também condenem como um escândalo que nossos confrades, como maçons no sacerdócio, tenham de ser notados e seus nomes publicados. Sejam tolerantes com a homossexualidade do clero. Digam a gente que as curas padecem da solidão. Aqui, já estão louvando as pessoas, os padres que deixam a batina, os padres que se casam, né? Que é algo assim, como se fosse uma maldade fazer que o padre não casa e assim por diante, né? Como se o padre não fosse lá pela livre e espontânea vontade. O padre é padre por vocação, não é por outra coisa. Vamos lá, 25º. Comecem a fechar as igrejas a causa da escassez do clero. Define como boa econômica tal prática. Explique que Deus escuta em todos os lados as orações. Neste caso, as igrejas se convertem em extravagantes desperdícios de dinheiro. Fechem antes de tudo as igrejas em que se praticam piedade tradicional. Ou seja, querem diminuir as igrejas. Eles não estão ligando para a falta de padres. Querem que falte padres mesmo. Mas hoje, né, essa carta foi em 2016. Esse estudo aqui, mas hoje nós vemos nessa época que estamos vivendo da doença, que as pessoas, quando começarem a voltar às missas, que as missas já voltaram, né, em muitos lugares do Brasil, em alguns lugares não, mas eles estão gostando disso, porque muitas pessoas não vão voltar mais para a igreja, vão ver que não precisam da igreja para nada, né? E essa doença que está aí está provando isso para eles, né, entre aspas, de que não precisa de uma igreja e que é gasto de dinheiro à toa fazer templos, fazer igrejas e assim por diante, e diminuir a quantidade de padres. Já são poucos, querem diminuir ainda mais. 26º. Utilizem comissões de leigos e sacerdotes débeis na fé que condenem e assegurem sem dificuldade cada aparição de Maria e cada aparente milagre, especialmente do arcanjo São Miguel. Assegure-se que nada disto de nenhuma maneira receberá aprovação segundo o Vaticano II. Denominem desobediência respeito à autoridade de alguém obedece às revelações ou se alguém reflete sobre elas. Indique aos vigentes como desobedientes respeito à autoridade eclesiástica. Façam cair seu bom nome em desestima. Então ninguém crerá nessas revelações. Ou seja, muitas pessoas não acreditam nas aparições de Nossa Senhora, aparições de anjos, muitas pessoas, né, que dizem ver Nossa Senhora, que muitos casos são reais, mas a igreja não acredita, não aprova, ou então demora muito a aprovação, fica muitos anos lá arquivado lá, se vai aprovar ou não, né, se vai concordar ou não. Então é bem por aí. 27º. Escolham um antipapa. Afirmem que ele conduzirá os protestantes na igreja e talvez até os judeus. Um antipapa poderá ser eleito se fosse dado o direito de voto aos bispos. Então muitos antipapas serão eleitos assim que será instalado um antipapa, como compromisso. Afirmem que o verdadeiro papa é morto.
Esse aqui vou deixar vocês pensarem no que está acontecendo hoje. 28º. Tirem a confissão antes da Santa Comunhão para os alunos do 2º e 3º ano, para que eles não importem nada dela quando frequentem 4º e 5º e depois as classes superiores. Então a confissão desaparecerá. Introduzam em silêncio a confissão comunitária com absolvição em grupo. Expliquem a gente que a coisa sucede por causa da escassez do clero. A confissão comunitária, ela foi extinta já faz um bom tempo, mas ela está voltando em alguns lugares aqui do Brasil, do mundo, devido a essas doenças que estão acontecendo e também dizendo falta de padres. E talvez até a confissão comunitária retorne por aí. É algo assim que não é recomendável, né? Principalmente quando a pessoa fica muito tempo sem se confessar. O importante é se confessar com um padre mesmo. 29º. Façam distribuir a comunhão por mulheres e leigos. Digam que este é o tempo dos leigos. Comecem a dar a comunhão na mão como os protestantes, em vez de dar na boca sobre a língua. Explique que Cristo fez do mesmo modo. Recolham algumas hóstias para missas negras em nossos templos, depois distribuam no lugar da comunhão pessoal uma taça de hóstias não consagradas que se podem levar consigo a casa. Expliquem que deste modo se podem receber os dons divinos da vida de cada dia. Coloquem distribuidores automáticos de hóstias para a comunhão e denomine-os tabernáculos. Digam a gente que se deve dar o sinal da paz. Deem coragem a gente a deslocar-se na igreja para interromper a devoção e a oração. Não façam sinais de cruz, no seu lugar façam o sinal da paz. Expliquem que também Cristo se deslocou para saudar aos discípulos. Não permitam alguma concentração de tais momentos. Os sacerdotes devem dar as costas à Eucaristia para honrar ao povo. 30º. Depois que o antipapa for eleito, tirem os sínodos dos bispos, como associações dos sacerdotes e os conselhos paroquiais. Proíbam a todos os religiosos de pôr em discussão, sem licença, essas novas disposições. Expliquem que Deus quer a humildade e odeia aos que inspiram a glória. Acusem de desobediência, respeito e autoridade eclesiástica todos aqueles que põem interrogações. Desanimem a obediência a Deus. Digam a gente que tem que obedecer a estes superiores eclesiásticos. 31º. Conceda ao Papa, o antipapa, o máximo poder de eleger aos mesmos sucessores. Ameacem, sob pena de excomunhão, a todos os que amam a Deus de levar o sinal da besta. Não o chamem, porém, sinal da besta. O sinal da cruz não tem que ser feito nem usado sobre as pessoas ou através delas. Não se devem benzer mais. Fazer o sinal da cruz será designado como idolatria e desobediência. 32º. Declarem falsos os dogmas anteriores, exceto aquele que da infabilidade pontífice. Proclamem a Jesus Cristo um revolucionário frustrado. Anuncie que o verdadeiro Cristo prestes virá. Somente o antipapa eleito tem de ser obedecido. Digam a gentes que devem inclinar-se quando seja pronunciado seu nome. 33º. Ordenem a todos os seguidores do Papa de combater em santas cruzadas para estender a única religião mundial. Satanás sabe onde se encontra todo o ouro perdido. Conquistem sem piedade o mundo. Tudo isso levará à humanidade o quanto ela se desejou, a época de ouro da paz. Diretivas do grau-mestre da maçonaria aos bispos católicos maçons para demolir a Igreja e a fé católica, pelo Dr. Padre Luigi Villa. Fonte: Chiesa Viva, número 483, junho de 2015. Directive del Gran Maestro della Maçonaria and Vescovi Catholic Maçoni. Tradução por Lucas Genuquesques Coleta. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas é de assustar, né, meus irmãos? Esse é o grande plano maçônico para a destruição da igreja, para a implementação de uma nova ordem mundial. O anticristo virá depois de uma falsa, destruição da igreja. A igreja, assim como Cristo, ela vai desaparecer. A igreja ela vai desaparecer e depois ressurgir
como Cristo. E por um bom tempo, a igreja falsa permanecerá, a igreja do antipapa, né, a igreja do anticristo. O anticristo surgirá e a igreja católica, né, a falsa igreja católica, irá apoiá-lo, porque já vai estar totalmente desmistificada, totalmente tomada por essas pessoas. Muitas coisas citadas aqui já aconteceram e muitas coisas estão em curso e algumas coisas ainda estão para acontecer. Então é isso, vamos rezar, né, que Deus tenha misericórdia de todos nós e temos que tomar a nossa decisão. Vamos continuar com Cristo. Não olhe para os padres, não sigam pessoas, né? Vamos para a igreja, rezemos pelos sacerdotes, continuamos nossas vidas como católicos, preservando a fé católica. Continuemos. E não se deixe levar nem para a direita nem para a esquerda. Sigam em frente, porque lá é o nosso caminho é o céu, a santidade. Amém? Então é isso, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.